As doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. E nós vamos ter 5 categorias de micoses para discutir com vocês. Número 1, moçada, as chamadas micoses superficiais. Bom, micoses superficiais são micoses que atingem somente a camada córnea da epiderme. Lembrando, moçada, que a camada córnea da epiderme é a camada mais externa da epiderme. E lembrando que ela é constituída de células mortas. Isso quer dizer que se você somente vai afetar a camada córnea da epiderme, que tem células mortas, ó moçada, não vai causar em você dor ou desconforto algum. Não vai causar maiores problemas para você, porque somente afeta células mortas. Somente a camada córnea da epiderme. Células mortas e derivados, né? Como, por exemplo, lá, os cabelos do indivíduo. Né? Silandinho, se não causa dor, se não causa desconforto, causa o quê? Bom, pega, por exemplo, o que acontece lá com pitiríase versicolor, também conhecida, gente, com o nome de pano branco, né? Famosíssimo pano branco. Aqui na conversa, causada lá por um fungo chamado de Malassezia furfur. Adoro esse nome, Malassezia furfur. E, gente, o que é que pano branco vai gerar? Ora, vai gerar manchas. Essas manchas, moçada, podem ser mais escuras ou mais claras do que a cor da sua pele. Então, apesar do nome pano branco, a gente pode ter manchas mais claras, manchas mais escuras do que a pele. Essas manchas propensas à descamação, ou seja, elas descamam bem de leve. Entretanto, gente, essa descamação leve, ela não vai causar coceira, ela não vai gerar ferimentos, não causa dor, não causa desconforto. As manchinhas estão lá, mais claras ou mais escuras, propensas à descamação. Inclusive, essa descamação também pode atingir o couro cabeludo, uma vez que elas podem acabar causando descamação no couro cabeludo. Essa descamação no couro cabeludo leva a caspa. Ou seja, caspa, basicamente, moçada, será fungo. Não dói, nenhum desconforto. Sim, mas ninguém quer ter caspa, então acaba sendo lá uma doença. Você tem, por exemplo, gente, tínia nigra, onde a tínia nigra vai basicamente gerar manchas negras, manchas escuras, bem escuras lá na pele. Você tem, por exemplo, piedra negra, outra micose, moçada, que ela vai gerar corpos de cor preta, tanto, gente, em pele como em cabelos. Você vai ter piedra branca, onde piedra branca vai gerar corpos semelhantes ao do pedra negra, só que, claro, de coloração esbranquiçada, né, em pele e em cabelos. Bom, essas aí, as micoses superficiais, não dói, não causa desconforto, não tem efeitos sistêmicos, né? Não vai mexer com os órgãos internos, né? Basicamente, alterações de cor, quando acontece descamação leve, como, por exemplo, acontece na pitiríase versicolor, no pano branco. Segundo conjunto, moçada, de micoses, micoses cutâneas. O nome cutâneo diz respeito à pele. Micoses cutâneas, elas atingem a pele como um todo, ou seja, atingem camadas mais profundas da pele, além daquela camada superficial, que é a camada córnea. No que atinge camadas mais profundas da pele, particularmente da epiderme, vai acabar causando, moçada, efeitos como dor, prurido, coceira, descamação, gente, rachaduras na pele, ferimentos. Isso tanto em pele como, moçada, em derivados da pele, como, por exemplo, pode acabar afetando unhas. Notem que as micoses
do grupo das micoses cutâneas, elas já são mais profundas, então elas vão atingir as demais camadas da epiderme, onde você tem terminações nervosas para causar dor, coceira, descamação, a pele racha, fere pele e unhas afetados. Principal exemplo disso aqui, causado por um carinha, moçada, chamado lá de tricofiton, as chamadas dermatofitoses, por esse jovenzinho tricofiton alguma coisa. E aqui, moçada, inclui o pé de atleta, que em algumas regiões a moçada chama de frieira, né? Onde, gente, lá, pé de atleta, frieira, entre os dedos do pé, né? Basicamente, dor, descamação, rachaduras, né? Entre os dedos do pé. Ô, rapaz, como é que você evita frieira? Gente, fungos adoram ambientes úmidos, né? Úmidos e quentes. Né? Você tomou seu banho, não enxugou o pé direito e já colocou a meia, né? Ora, moçada, a umidade mais o calor abafado da meia acaba gerando um ambiente legal para os fungos proliferarem. E com isso você pode ter pé de atleta, você pode ter frieira aí na parada, né? Dói, descama, coça, né? Os efeitos que a gente estava colocando lá. Então, prurido, dor, descamação, rachaduras, particularmente entre os dedos do pé. Como é que você evita isso aqui? Como é que você evita isso aqui? Ora, moçada, enxugue bem o seu pé antes de você colocar a meia, né? Ah, aproveito para lembrar que fungos também causam um efeito de chulé, né? O cheiro do chulé é devido à ação de fungos, um motivo extra para você enxugar o seu pé direito antes de colocar a meia. Você tem pessoas que dermatofitoses podem, por exemplo, incluir o que a gente chama de onicomicoses. E aí, gente, as onicomicoses afetam lá as unhas, basicamente pessoas rachaduras e dor em relação às unhas. Você vai ter a chamada pelada, quando o efeito lá da dermatofitose é no couro cabeludo, basicamente, moçada, coceira, descamação no couro cabeludo, inclusive podendo causar, possivelmente, alopécia, né? Podendo causar queda de cabelos. Essas aqui são as micoses cutâneas, também chamadas de dermatofitoses, né? Então, a pelada, podendo causar lá alopécia, podendo causar lá queda de cabelos. O terceiro grupo, moçada, de micoses que a gente coloca para vocês, são lá as micoses subcutâneas. Gente, sub abaixo, cutis, pele, as micoses subcutâneas, elas afetam camadas abaixo da pele. Quando a gente fala em camadas abaixo da pele, abaixo da derme, é o caso, por exemplo, de você pegar hipoderme, músculo, osso, alma, né? Ou seja, moçada, passou da derme para baixo, micoses subcutâneas. Elas não são muito comuns não, tá? Então você tem lá um exemplo para citar, que é exatamente a esporotricose, né? Causada lá pelo Sporotrix alguma coisa. E, gente, a esporotricose, causada lá pelo Sporotrix alguma coisa, ela é uma micose acidental. O fungo, a princípio, não é parasita. O fungo ele é de vida livre. Entretanto, se você der a oportunidade, a ocasião faz o ladrão, ele entra em você e acaba causando danos. Então, o que acontece é que esporos do fungo acabam penetrando em ferimentos, acabam entrando em ferimentos no indivíduo e acabam causando lá lesões. Volto a dizer, é uma micose acidental, porque a princípio o fungo é de vida livre. Ele a princípio não é parasita, mas se você tiver uma ferida e o esporo entrar na ferida, né, eles acabam então causando problemas, pode afetar, né, tecido adiposo, que é a hipoderme, pode afetar músculo, né, dependendo lá da profundidade da ferida, até onde o fungo ele vai.
A quarta e penúltima categoria de micoses que a gente coloca para vocês são as chamadas micoses sistêmicas. Ora, gente, micoses sistêmicas, elas são aquelas que afetam os órgãos internos, sendo pessoas que dentre as micoses sistêmicas que afetam os órgãos internos, lá vamos nós, número 1, histoplasmose, também conhecida com o nome de doença dos exploradores de cavernas, porque é um nome tão estranho, Landim. Calma que a gente vê já, né? Quem vai causar histoplasmose, a doença dos exploradores de cavernas, um fungo chamado de Histoplasma pseudocapsulatum. Caramba, eu estou colocando o nome científico de alguns desses fungos estúpidos, mas, gente, pelo amor de Deus, probabilidade de ser cobrado numa prova muito pequena, só quem vai fazer provas muito maluquinhas e olhe lá. Então, se você souber que histoplasmose é causada por fungo, eu já estou morto de feliz. Agora sim, né? Como é que você pega histoplasmose? Você pega através da inalação, da aspiração de fezes ressecadas de morcegos. E aí, moçada, explicando o lance da doença dos exploradores de cavernas, né? Morcegos adoram morar em cavernas, então você gosta de, sei lá, explorar cavernas, né? Que hobby interessante o seu, né? Então você entra na caverna, cheio de morcego, cocôzinho no morcego resseca, vira poeira, você dá uma fungada lá no cocô ressecado no morcego e pega histoplasmose. Não apenas morcegos, mas também, moçada, algumas aves, como os pombos. Ah, rapaz! Todo mundo sabe que pombos são sujos, que pombos são ratos com asas, que pombos transmitem doenças. Mas quando chega na hora do pega pra capar, me diz aí então o nome de uma doença que o pombo pode transmitir, aí a galera trava, né? Pois pronto, você acabou de aprender o nome de uma doença que o pombo pode transmitir, histoplasmose. Então não apenas morcegos, mas pombos, o cocô deles pode transmitir histoplasmose. Isso aí, moçada, causa o quê? Basicamente causa pneumonia, ou seja, afeta os pulmões e eventualmente pode causar anemia. Ô Landinho, como é que a gente evita essa doença? Não brinque de explorar cavernas, né? Claro, se você tiver que fazer isso, máscarazinhas. E, claro, controlar a superpopulação de pombos em áreas urbanas, né? Não é a doença mais comum do mundo, mas pombos podem acabar transmitindo essa doença. Você tem pessoas lá, a criptococose, criptococose, causada lá pelo Cryptococcus neoformans. Bom, vai ser transmitido pela inalação de cocô ressecado de aves como os pombos. Acabamos de aprender o nome de outra doença que pode então ser transmitida pelos pombos, né? Então, fezes ressecadas de aves como os pombos. Se você vai lá e dá uma cheirada nisso aí, dá uma fungada nisso aí, nesse caso, você pode acabar se contaminando com criptococose. Basicamente, moçada, ela vai afetar pulmões, causar pneumonia e pode afetar pele. Então, ela pode causar lesões pulmonares, lesões cutâneas. Nós temos, moçada, lá a paracoccidiomicose, também apelidada pelo nome de fungo bravo. Pois é, né, cara? A paracoccidiomicose, fungo bravo, aqui na parada, causada lá por um fungo chamado de Paracoccioidioides brasiliensis. Peraí que não ficou bonito a minha organização não, né? Então vamos lá. Paracoccioidioides brasiliensis. Beleza, né? Então nesse caso, moçada, nome científico, ele é o de menos, né? Essa doença, ela vai ser transmitida de duas maneiras. Ou ela vai ser transmitida através da inalação de esporos, ou seja, a aspiração de esporos, ou então o contato direto com os esporos. Sendo que esses esporos, gente, eles muitas vezes
são encontrados no mato. De maneira que alguns hábitos que a pessoa pode ter, pode acabar, gente, levando você a contrair paracoccidiomicose, fungo bravo. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, lá em plantas, e aí você pode acabar entrando em contato com o esporo através, por exemplo, de mascar capim. Então, quem é aí de interior, quem nunca, né, tá lá passeando, né, pega lá uma plantinha, não tem o que fazer, começa lá a mastigar o capim, né, o cúmulo do ósseo lá, beleza. Então, isso aí, se tiver o esporo, pode acabar transmitindo. Você, por exemplo, fazer higiene anal com plantas, opa, moçada, né, lá no matinho, né, acabou apertando, né, você querer fazer lá o número 2, não tem lá papel, com matinho. Se tiver esporo, pode acabar afetando, né, as mucosas, pode acabar pegando lá o esporo. Basicamente, moçada, isso aqui vai afetar pulmões, vai afetar pele e mucosas, sendo, gente, que nessa brincadeira de afetar mucosas, acaba gerando úlceras, muitas vezes, bastante violentas. Úlceras graves. Né? Daí pode acabar, se você mastigar capim, úlcera na boca, que você lastra para o nariz. Se você limpar lá o seu fiofó com um matinho, com esporo, úlceras anais. Né? Por isso, inclusive, o nome dele é fungo bravo. Né? Fungo bravo, as úlceras são bem violentas, pode ser em boca, em nariz, em ânus, dependendo de por onde o esporo entrou. Só que além de você ter lá, né, as úlceras, né, em pele e mucosas, também pode acabar causando problemas pulmonares. É um fungo bem violento, né? Não é, moçada, lá das doenças mais comuns do universo. Você tem, por exemplo, lá a blastomicose, onde a blastomicose ela vai ser causada pelo Blastomyces dermatitidis. E, gente, assim, tá? Tem autores que vão chamar a paracoccidiomicose de blastomicose sul-americana. Paracoccidiomicose, fungo bravo, ou blastomicose sul-americana. E essa aqui é a blastomicose norte-americana, a blastomicose propriamente dita, né? Essa aqui, no Brasil, ela vai ser mais rara ainda, também transmitida por inalação ou contato direto com os esporos. E aí, pessoazinhas, também vai estar causando, possivelmente, problemas em pulmões, problemas em pele, feridas, úlceras e etc e tal. Essas aí são as micoses chamadas de micoses sistêmicas. Notem que o principal órgão afetado é pulmão, né? Então, se de repente, na hora da prova, alguém falar de uma dessas micoses sistêmicas, caramba, não lembro muito bem o que é que elas causam. Basicamente, afetam pulmão. E pulmão, muitas vezes, afetam pele, depende lá do tipo de micose sistêmica. O quinto e último grupo de micoses que a gente lembra são as micoses oportunistas. Onde, fofinhos, as micoses oportunistas, o nome dá uma bela dica, elas só atingem indivíduos imunodeprimidos. Quem está, moçada, imunodeprimido de algum jeito, é o caso, por exemplo, gente, de crianças, é o caso de idosos, é o caso de mulheres grávidas, é o caso de indivíduos desnutridos, é o caso de indivíduos estressados, é o caso de indivíduos soropositivos para HIV, é o caso de indivíduos transplantados que estão fazendo o tratamento à base de imunossupressores, né? Estava falando lá da ciclosporina, que ela é usada para evitar a rejeição do transplante, e que a ciclosporina baixa a imunidade bem de leve, suficiente para evitar a rejeição do transplante, mas, moçada, não vai normalmente levar, né, ao desenvolvimento de infecções oportunistas. Normalmente, às vezes, pode acabar acontecendo. Quando a gente fala em micoses oportunistas, a principal, candidíase, também conhecida com o nome de monilíase, mais conhecido, gente, com o nome de sapinho. Aliás, essa aqui é a micose talvez mais cobrada em provas de vestibular. Candidíase e pé de atleta, normalmente são as duas que aparecem nas provas de vestibular.
né? Candidíase pé de atleta. Candidíase monilisia sapinho, ela vai ser causada pelo Candida albicans e se manifesta, gente, na forma de manchas brancas doloridas, normalmente na boca. Bom, normalmente na boca, mas eventualmente pode acontecer em outras mucosas. Comentando na aula de AIDS, né, que normalmente na criança, normalmente em crianças, sapinho é na boca. Mas em pacientes com AIDS, onde você acaba desenvolvendo muitas vezes sapinho pode acontecer lá na mucosa da vagina, na mucosa do ânus, pode acontecer também lá em outras mucosas. Em casos graves, em pacientes muito imunodeprimidos, pode acabar, moçada, causando problemas sistêmicos, como, por exemplo, meningite. Aliás, né, pacientes com AIDS, né, soropositivos para HIV, que estão com a imunidade muito baixa, né, muitas vezes desenvolvem meningite por fungo. Essa meningite por fungo pode ser causada pelo Cryptococcus. Então, criptococose normalmente afeta pulmões e pele, mas em pacientes com AIDS pode causar meningite por fungo. E a própria Candida albicans da candidíase pode causar meningite por fungo em pacientes com AIDS particularmente. Assim, o cara tem que estar muito imunodeprimido. Lembrando que chegou um cara adulto no consultório do médico com sapinho, primeira suspeita do médico, AIDS, né? Sapinho em criança é bem comum, sapinho em criança, infelizmente, é bem comum, mas em adulto não é. Então a primeira suspeita vai ser lá AIDS ou alguma outra forma de imunodepressão bem sérias. Por falar em AIDS, a gente tem lá a pneumonia pneumocística, que é uma das causas mais comuns de morte em pacientes com AIDS. Lembrando lá que a pneumonia mais tradicional é a pneumonia bacteriana, causada lá por aquela bactéria, né, que é o pneumococo. Mas, gente, no caso do cara com AIDS, pode ser o Pneumocystis carinii, causador lá da pneumonia pneumocística. Gente, Pneumocystis carinii, ele vai ser um fungo que eu comentei que todo mundo tem. Só que normalmente não causa nenhum problema, porque seu sistema imunológico ele não deixa. Se lá o Pneumocystis carinii botar as mãozinhas, as manguinhas de fora, né? Seu sistema imunológico vai lá, mete o cacete nele e ele não vai acabar causando problema nenhum. Mas no cara com AIDS, com a imunidade baixa, ele pode causar pneumonia, né? Segunda causa mais comum de morte em paciente com AIDS. Primeira, tuberculose. A segunda, pneumonia pneumocística. Nós temos ainda, moçada, a aspergilose. Nós temos a mucormicose ou zigomicose. Sendo que essas aqui, elas são causadas, gente, por fungos do mofo. Tipo mofo de pão, né? No caso do aspergillus, ele costuma crescer em amendoim. Mas, por exemplo, o rhizopus da mucormicose e da zigomicose, ele costuma crescer em pão. Entretanto, às vezes, o cara está tão imunodeprimido que ele vai lá, inala esporos desses carinhas. E no que ele inala esporos do aspergillus, no que o cara vai lá e inala esporos desse rhizopus, desse tipo de mofo, tipo mofo de pão, acabam, nesse caso, causando lesões, especialmente pulmonares. Meio que, gente, é como se o pulmão do cara mofasse. O cara vai ter desenvolvimento de mofo dentro do pulmão, aproveitando o sistema imunológico muito lá deprimido do paciente. Né? Normalmente pacientes com AIDS podem desenvolver isso aqui, né? O cara desenvolve mofo dentro do próprio corpo, para vocês terem lá uma ideia do que é que acontece.